Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, está irritado nessa quinta-feira, em que estamos gravando que o podcast vai ao ar. O Santos empatou por 0-0 contra o Ceará em casa, o Santos seu péssimo desempenho na Vila Belmiro. Bom, eu sou a Anita Efraim e comigo, como sempre, Isabel Nascimento, a imparcialmente santista. Tudo bem, Bel? Tudo bem, eu acho que todo torcedor teve uma quarta-feira muito diferente, né? Eu acho que antes de falar do jogo, eu acho que a gente poderia considerar falar do horário, né? Eu acho que sabemos que estamos em final de outubro, começando novembro, tava um tempo extremamente quente. Eu não jogo bola, mas eu imagino que deve ser muito difícil você jogar naquele horário e ter um aviãozão passando. Desculpa, gente, não tem como controlar. Mas, assim, deve ser muito difícil. E até pro torcedor, né? Eu estou de férias. Então, assim, sentei na minha quarta-feira, que para mim é como se fosse uma quinta, um sábado, um domingo, mas, por exemplo, para o torcedor que está trabalhando, para o torcedor, ao mesmo produtor de conteúdo para todo mundo, acho que a gente pode questionar também o porquê de achos colocar às 4 da tarde, e novamente, né, engraçado do porquê o Santos às 4 da tarde, porque provavelmente o Flamengo não vai colocar às 4 da tarde, jogaram lá às 9 horas, fresquinho, tal, tranquilões. O Inter também jogou 7 horas. Então, eu gostaria de questionar o horário, porque eu tenho certeza que muita gente não assistiu ao jogo. Com certeza, também achei muito ruim. Eu, uma pessoa privilegiada que trabalha em casa, que meu chefe compreendeu a minha situação e falou: Anitta, fica tranquila, vai ver o jogo, não tem problema. Mas é óbvio que é uma minoria, né, que tem essa possibilidade. Eu acho muito ruim. E a Anitta Oi? vendo o jogo do Santos. Lockdown no Chile, pessoas na rua protestando e a Anitta vendo o jogo. Cada um com as suas prioridades, né? Mas, enfim, acho que é incompreensível esse horário. Eu acho que não acho que justifique nenhum dos erros do Santos de ontem, não é isso que eu tô falando, mas atrapalha o desempenho tanto do Santos quanto do Ceará, né? Das duas equipes. Só a gente vê o tanto que o João Paulo estava suado, ele que é o goleiro, entendeu? Mas ali debaixo do sol. O Fernando Praz também reclamou em alguns momentos que o sol estava pegando na cara dele, estava atrapalhando. Mas, enfim, o próximo jogo lá na Arena Castelão, na quarta-feira, é às 7 horas da noite. Então, menos mal. Pelo Até menos. porque você imagina jogar lá no Ceará às 4 da tarde, né? Deve ser muito pior aí do que jogar na Vila Belmiro. Mas antes, eu acho que a gente pode começar falando, lembrando, né, que o Santos tinha alguns desfalques. Tem desfalque faz tempo, né? O Alisson teve a canelite, depois ele teve agora as dores nas costas. Muita gente questiona o trabalho dele, mas é claro que para um time do Santos que tem um elenco tão reduzido, você não ter o Alisson é complicado. A gente tem que pontuar que é complicado sim. Como eu até falo, né? Se a gente tivesse o Copete agora, putz, ele seria bem utilizado nesse time. Entraria em vários momentos que a gente vê o Thailson, por exemplo. Aliás, o Thailson, depois eu preciso falar sobre ele. E a gente tem o Pará também, né? Que a gente vê como que altera o esquema e as possibilidades do jogo do Santos, até mesmo as possibilidades de você alterar o posicionamento do Madison quando você não tem o Pará e você precisa colocar o Madison na lateral. Mas falando do jogo, acho que a gente pode projetar o próximo, né? Para ver o que a gente alteraria. Tendo todas as peças, Ni, o que você achou da escalação? O que você faria? Bom, eu acho que eu vou evitar ficar falando mal de jogador, acho que todo mundo já falou, né, o que tinha que ser falado, mas eu acho que a melhor notícia que a gente tem em relação ao jogo da volta é que Caio Jorge estará de volta. Acho que fez muita falta ter um centroavante de origem, uma pessoa que consiga abrir espaços, que consiga aproveitar bolas dentro da área, apesar de ainda não ter se consagrado um goleador. Caio Jorge já foi muito importante para o Santos em alguns momentos e apesar de não concordar tanto com o Cuca quando ele fala do Marcos Leonardo, que é um menino em formação, eu entendo, porque ele é mesmo, ele tem 17 anos, então é difícil você colocar tanta responsabilidade também nas costas de um moleque dessa idade que ainda nem terminou o seu desenvolvimento pleno, né, corporal. Enfim, eu acho que essa é a melhor notícia que a gente tem, Bel, e eu acho que também eu gosto muito do Madison, mas não fez um grande jogo, né, na quarta-feira, e eu acho que o Pará acabou fazendo falta pela presença do Vina caindo ali pelo lado direito da nossa marcação, que é um jogador muito perigoso do Ceará e que às vezes aparecia por ali. Então, acho que se o Pará estiver de volta, será uma boa notícia para o Santos. Bom, eu acho que o Marinho
jogou razoável, né? Não foi um jogo como outros, mas também não dá para cobrar que todo jogo do Marinho seja no nível que ele fez alguns jogos, né? De resolver tudo sozinho. E eu acho que o que eu mudaria, basicamente, se a gente tiver a disponibilidade, seria isso. Eu acho que o Pará poderia voltar para reforçar a marcação, ainda mais jogando lá, né? O Ceará jogando em casa, é o jogo do tudo ou nada, a marcação precisa estar bem. E a volta do Caio Jorge, acho que é essencial. E aí vai a crítica à CBF, muito merecida, de você tirar um jogador durante os mais importantes, as fases determinantes dos campeonatos no ano, para fazer um treino para jogar um amistoso contra o Sub-23 do Corinthians. Isso é bizarro. É uma falta de respeito com as equipes. Se tivesse ainda algum campeonato, mas não era o caso, né? Era um treino. Então, enfim, acho que o Caio Jorge fez muita falta. E espero que esteja bem para jogar o próximo jogo. Já vou destacar aqui uma informação, Bel, que a Laura Marcelo deu no Diário do Peixe, de que a CBF pode adiantar a volta do Caio Jorge, pode ser que ele jogue contra o Bahia. A gente fica muito nessa torcida, né? Porque o Santos precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Sim, com certeza. Eu acho que o Santos fez outro jogo, né? Você já pontuou, mas vou destacar novamente como o Santos está jogando mal na Vila Belmiro. Como não está colocando uma superioridade por estar em casa faz tempo, né? O Santos tem poucas vitórias, o Santos é muito melhor como mandante, até no Campeonato Brasileiro. Como então visitante. Tem que entender também. Exato, como visitante no Campeonato Brasileiro, que era um dos problemas no Santos com torcida, e que agora, infelizmente, assim, a gente pode ver que o Santos tá jogando mais de igual para igual fora de casa, mas tá com muitas pendências aí, umas ausências dentro de casa. Eu, diferente do Cuca, eu tentaria jogar sim com o Marcos Leonardo, que o Cuca tem eu não ia falar preconceito, mas é muito forte essa palavra, né? Ele acaba não utilizando o menino e eu acabo questionando assim, porque a utilização do Ivonei por tanto tempo, depois ele coloca tanto o Sandri, e no jogo de ontem me marcou muito a entrada do Thailson amarelado, né? Então, assim, aquele momento, para mim, era a hora do Marcos Leonardo. Você tira o Ou do Lucas Lourenço, né? Por exemplo, mas assim, na hora eu pensei, bom, tira o Lucas Braga, coloca o Marinho pra ponta e você coloca o Marcos Leonardo centralizado. Não, aí ele coloca o Thailson amarelado, que naquele momento, empatando dentro de casa, com um a menos, poderia entrar com o coração assim, meio acelerado, poderia até ser expulso eventualmente, seria pior ainda pro Santos. Então, achei estranho essa substituição do Cuca em colocar o Thailson. Eu acho que a gente pode questionar, tem muita gente falando, vocês brigam muito com o trabalho do Cuca, ele tá tirando leite de pedra. Sim, mas eu acho que a gente tem que considerar que o trabalho foi bom, tá sendo regular, mas que os meninos também estão se empenhando demais. É um time que corre muito. Mas uma questão que que eu vi problema ontem foi na facilidade da troca de passes dentro da área do Santos. O Ceará ontem, ele chegou com facilidade com boas jogadas, diferente do Santos. O Santos, ontem, as chances mais claras do Santos, eu ia falar violentas, eu tô com um vocabulário bom hoje. Intensas. Exato. As melhores chances do Santos, se você for ver, foram de chutes fora da área, principalmente do Marinho, ou Soteldo, às vezes jogada do Soteldo, ou cruzamento, né, que o Lucas Braga não chegou, algo nesse sentido. Não foram jogadas terrestres, não foram toques bonitos, o Santos não tá conseguindo. Talvez ontem, porque no segundo tempo o Jobson não jogou tão bem, não conseguiu articular como uma assistência, e acho também que ontem, no primeiro tempo, eu venho questionando a alteração do Giamota, mas ontem o Giamota não estava muito bem no primeiro tempo também. Então, se você pega... Eu achei que ele jogou razoavelmente bem, eu achei que não seria a minha alteração, entende? Sim. Mas acredito que para o Santos ontem, uma coisa que eu vi, melhores finalizações do que no jogo contra o Fluminense. O Fluminense foi terrível, foi um dos piores jogos do ano. E o Ceará, comparando os dois jogos, é um clube melhor do que o Fluminense. Estava muito mais organizado do que o Fluminense. Tanto que o Fluminense, os gols do Fluminense foram bizarros. Foi bate e volta, entra. Não foi uma jogada diferente do Ceará, que ontem estava jogando muito bem. Vai ser um jogo muito difícil para o Santos. O Santos tem que se colocar, favorito sim, é o Santos, é contra o Ceará. Sabe, a gente viu o Botafogo perdendo contra o Cuiabá, o São Paulo teve dificuldade contra o Fortaleza, ontem mesmo o Internacional ganhou de 2-1 do Atlético Goianiense. Você fala, nossa, uma disparidade enorme entre os times, mas os times não estão fazendo jogos tão complicados assim. Realmente os jogos estão bons.
Então, o Santos tem que abrir o olho, porque... E outra, relembrando, Santos, existe vaquinha, mas existe 3 milhões que você 3 pode milhões. passar de fase. Que é 3 vezes o valor da vaquinha, né? Mas enfim. Bel, uma coisa que eu acho que eu queria falar é que eu achei que ontem o Luiz Felipe fez um jogo melhor do que em outras ocasiões que ele entrou. O Cuca não trocou logo, não fez alteração logo de cara, ele esperou ali terminar o primeiro tempo, depois que o Veríssimo foi expulso, ainda teve uns 5, 6 minutos de jogo, até um pouco mais, e depois, acho que no intervalo ele tirou, foi o Gemota para colocar o Luiz Felipe, foi isso que aconteceu? Foi, né? Não gostei da alteração, eu teria mantido o Gemota em campo, teria tirado o Lucas Braga, mas eu achei que o Luiz Felipe entrou bem. O Laércio ainda tá muito fora, né, da rotação, assim. Eu não entendo por que o Cuca não coloca o Alex, acho que o Alex é um zagueiro bem seguro, talvez eu teria optado por ele ontem e em outras ocasiões também que o Cuca preferiu usar o Laércio, mas enfim, acho que a gente pode também fazer aqui uma menção honrosa, não chega a ser um elogio ao Luiz Felipe, que deu ali conta do recado. O Santos não levou gol, o João Paulo fez defesas importantes, mas não tanto. Acho que também o Ceará finalizou muito mal, né? Acho que tem esse aspecto que a gente precisa levar em consideração. Mas uma coisa também, Bel, que eu acho que a gente pode falar, que toda vez, na era Gesualdo, toda vez que o Santos ficava com um a menos, o Santos levava gol. Toda vez, toda vez. Levou um monte de virada, contra a Ponte Preta. Bom, você sabe bem, né? Quem tá ouvindo a gente lembra bem também como foi ruim o final do Campeonato Paulista do Santos. E eu acho que isso não acontecer ontem foi muito positivo. O Santos esteve. Eu não gostei das alterações do Cuca, mas o Santos foi um time mentalmente forte para resistir a essa pressão. Achei que deu para ver pouco que o Santos. Deu para ver mais no ataque do Santos, que tinha um a menos, do que na defesa. Você concorda? O que você achou? É que eu acho que esse um a menos que você diz, infelizmente, ele já tá acontecendo desde que a gente não tem o Caio Jorge, né? E o Raniel. Então parece que essa sensação de um a menos da defesa vem quando você não tem o seu ataque completo. E como o Cuca não consegue atacar com o Lucas Lourenço, que poderia ser uma opção de ataque, de articulação, de um meio armador, a gente acaba ficando refém do Lucas Braga, que fez aquele bom jogo no último jogo da Libertadores, mas em geral não vem fazendo partidas excepcionais e não vem aparecendo muito. E tirando o Luiz Felipe, eu acho que o Sandri também entrou bem, é um jogador promissor. Eu acho que o Santos precisa ver as peças, e aí é o que eu já falei, precisa questionar até onde o Cuca tá tirando leite de pedra, ou esses jogadores também estão se esforçando e muito para conseguir isso. Porque o legal do Santos é esse brilho no olho dos jogadores. Você vai falar no Palmeiras, no Flamengo, nossa, a gente vai jogar uma Libertadores. Bora lá. Pro Santos, não. Você pega um moleque, o cara tem 18, 19, 15 anos, como é o caso do Ângelo, cara, você tá indo para uma Libertadores da América, entendeu? Acho que o legal do time do Santos é essa vontade de jogar, esse diferencial de um time que, se a gente ganhar, a gente é um time de moleque. Ontem, quase todos os jogos do Santos, no máximo você tem um jogador que não é da base no banco, no máximo. Quando não, você tem absolutamente todos os jogadores são da base do Santos. Então, isso é muito legal da gente questionar também. Sim, existe um trabalho técnico, mas sim, também existe um time com muita vontade de jogar. Até o Marinho ontem respondeu, né, uma das páginas de fã-clube aí do Santos, falando mesmo que existe uma vontade, tenho medo um dia de fazer um vídeo ele aparecer no Imparcialmente Santista para te xingar. Imagina só, ainda bem que meu pai me alertou desde aquele jogo que eu xinguei o Gustavo Henrique quando ele foi expulso contra o Cruzeiro. Meu pai falou, Bel, melhor não se exaltar tanto. Aí eu falei, beleza, excluí o vídeo, nunca mais me exaltei tanto como jogador. Mas ontem, Anitta, acho que um outro assunto para você, teve um outro jogo, né? Mas à noite também, a Anitta agora, não vá agora, espera acabar esse vídeo, mas é a nova integrante também do canal do Noronha, o Vinte Santos, fez um pós-jogo, e assim, até já falei isso na live do Diário do Peixe, mas te exaltar também pelo seu trabalho, porque eu faço o pós-jogo aqui do masculino e é muito mais fácil. Você tem muito mais informação, você tem outras análises, você tem outras pessoas comentando. Acho que fazer um pós-jogo do feminino é muito, muito mais difícil. Não tem essa de, sei lá, fazer um xixizinho no meio do jogo. Não tem, você tem que assistir 90 minutos porque você precisa entender o que está acontecendo. E eu queria que você falasse dessa fase aí, né, do brasileiro e como foi o Santão ontem também, as sereias.
Bom, vamos lá então. Foi outro 0-0 com mexidas ruins do técnico. Valeu, galera, muito bom passar por isso 2 vezes no mesmo dia. Mas vamos lá. Para quem vocês terminam de ouvir o podcast e vão lá assistir o vídeo, vamos combinar assim, que eu fiz a análise, tentei pegar bem no começo para quem não conhece o time. Bel, não foi um jogo, não foi o pior jogo que o Santos fez, mas ainda assim eu não gostei, porque eu achei que o Santos demorou muito para entrar no jogo. Até os 34 minutos do primeiro tempo ainda não estava encaixado. Não gostei das escolhas do técnico Guilherme Gildes, ele insistiu com a Eriquinha titular, eu acho que não deveria, acho que tem outras opções para deixar o meio de campo mais forte. E também é importante a gente falar, Bel, que a Taizinha está fora com Covid-19, acho que isso prejudicou bastante o Santos, mas por outro lado, o time foi melhorando, especialmente na defesa, e conseguiu impedir que a Gláucia se destacasse e fizesse gol, né? Lei do ex ontem não foi aplicada nem para o São Paulo, nem para o Santos. A Cris voltou, jogou o primeiro tempo inteiro e mais metade do segundo tempo, mas aí tem um problema também, muito parecido com o masculino, não tinha uma transição boa no meio de campo, e a Cris tinha que ficar saindo da área para buscar bola, e não é para fazer isso, né? Não deveria ser. Então, acho que não foi muito bem escalado, não gostei das alterações também. A Luana, que é meio-campista e é um dos grandes destaques desse time, apenas 17 anos, ele tirou ela no meio do jogo, talvez por causa da questão física, porque ela ainda é muito pequena, muito nova, talvez ele quisesse uma jogadora mais experiente, mas não achei que ficou bom, enfim. Mas ainda tem o jogo da volta. E aí, Bel, acho que cabe uma outra crítica à CBF, muito importante, porque esse jogo da volta seria na Vila Belmiro. Ontem o jogo foi no Morumbi e todos os jogos estão sendo nos estádios principais dos clubes. Então, o São Paulo jogando no Morumbi, o Palmeiras jogando no Allianz Parque, o Avaí Kinderman jogou na Ressacada. Muito legal mesmo. E aí o Santos não vai poder mandar o jogo na Vila Belmiro por causa da CBF. Olha que lambança, olha o tamanho da lambança. O Santos jogava no sábado, né, contra o Bahia na Vila Belmiro, no masculino. E aí, por Sul-Americana do Bahia, se eu não me engano, a CBF transferiu o jogo para 6h15 do domingo na Vila Belmiro. Mas o jogo do feminino era no domingo às 4 na Vila Belmiro. Então, o Santos foi obrigado a mudar o jogo para a Arena Barueri para acomodar uma mudança feita pela CBF. Então, assim, é muito complicada essa situação. Eu fiquei muito insatisfeita com essa decisão da CBF. Acho que o Santos perde de não jogar em casa, jogar num gramado que não é o que está acostumado, apesar de já ter mandado alguns jogos na Arena Barueri. Enfim, e aí o Santos depende de uma vitória simples, qualquer resultado, para ir para a próxima fase, para a semifinal. Empate, pênaltis, perdeu, tá fora. E também o Santos também está jogando o Campeonato Paulista, agora numa pausa, né, para essas quartas de final do Brasileiro. Volta no dia 5, mas provavelmente o Santos vai se classificar em segundo no grupo, que está no mesmo grupo do Corinthians, e já perdeu para o Corinthians, e o Corinthians não vai perder de ninguém, porque os clubes são mais fracos no Campeonato Paulista. E é isso, e depois são 2 grupos, 4 de cada grupo se classificam, e é o mesmo esquema do Brasileiro, vamos para quartas, semis e final. Não sei se o Santos tem muita chance de título não, viu, Bel? Acho que o time ainda é meio desorganizado, não acho tão bom assim o trabalho do Guilherme para conseguir algum título esse ano e ainda a mais bater o Corinthians, que é o time a ser batido. Falei um montão. Sem problemas, aqui uma análise de toda a série que eu acho muito legal, né? A gente acaba vendo, se tornando muito refém de resultado, e de fato as sereias estão muito lá na frente, né? Mas a gente também tem que questionar os outros times, né? A gente teve o jogo, a tragédia aí do jogo do São Paulo contra o Taboão. Então a gente sabe que se você tem um jogo dentro de um campeonato que é 29-0, você consegue entender que o campeonato tem um grande desequilíbrio, Sim. né? E só para explicar para quem não acompanha, Vel, o Santos não vai jogar contra o Tabuão, porque esse é um grupo e o Santos está no outro. Mas, enfim, o Santos jogou contra o Juventus, ganhou de 4-0, contra o Nacional, ganhou de 3-0. Poderia ter sido até resultados mais elásticos, mas esses times são mais preparados do que o Tabuão. Sim, e eu acho muito relevante, né, a gente aparecer esse tipo de resultado. Claro, é terrível para as jogadoras, deve ter um sentimento muito difícil
você tá tentando construir o seu trabalho e você ter esse tipo de placar. Mas é importante que saia na mídia, é importante que revele as verdades do futebol feminino. Ah, porque tá crescendo, ótimo, mas assim, não basta, sabe? Precisa de mais apoio, não é só colocar um monte de gente ali, você precisa de dar a infraestrutura, e foi bem claro, né? O que aconteceu é nítido a disparidade que você tem, e eu acho ótimo que o Corinthians cresça, que o Corinthians seja um exemplo. Eu acho que é diferente no futebol feminino, a gente acaba torcendo pela modalidade. É claro que a gente torce pelas sereias, mas a gente torce porque quanto mais o Corinthians se destaca, o Santos era uma referência. E com certeza, se o Santos não tivesse sido uma referência, não teria existido a força do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, os times gaúchos, São José, Ferroviária e tudo isso. Agora, tendo o Corinthians como uma referência, você tem onde buscar, né? Você tem onde buscar com um time que também não tá cheio da grana, um time que também tá devendo pra caramba, deve pros jogadores do masculino, mas tá conseguindo fazer um bom trabalho. Mais alguma coisa do feminino, Nil? A gente passa já pro próximo jogo. Só quero dizer que eu acho que sempre falo de eleição, né? Mas nesse momento de eleição a gente tem que ver o que os nossos candidatos propõem para o futebol feminino, porque eu acho que nesse momento o Santos, meio que com essa pecha de segundo lugar, segunda força, logo atrás do Corinthians, acaba escondendo que o desempenho não é tão bom. E isso acaba mantendo no cargo um técnico que eu acho que todo respeito, gente, não é pessoal, mas ele acabou de subir de auxiliar, ele era auxiliar da Emily para ser treinador de um time muito grande e que precisa entregar resultado e que tem grandes jogadoras como a Thaisinha, a Cris, a Kathleen, enfim, e que precisavam ser mais potencializadas, na minha opinião. Então, eu acho que mesmo dentro do Santos, hoje fica maquiado e escondido o que acontece, porque meio que ninguém dá bola para o futebol feminino e se baseiam só nos resultados, porque ganhou muito mais do que perdeu, é verdade, mas quais jogos ganhou e quais jogos perdeu? Acho que isso é pouco pensado e isso me preocupa. Acho que a gestão do Santos hoje, apesar do Rolo ter ido lá, se reunido com as meninas, o que eu acho muito positivo, vê pouco o desempenho e vê muito mais o resultado. E isso é ruim. Só isso que eu queria falar para fechar. Então, quando vocês forem votar, saibam o que seus candidatos pensam e falam sobre o futebol feminino. Sim, e agora, bom, no final de semana o Santos tem um jogo bem complicado, né? O Santos masculino tem um jogo difícil, é um jogo contra o Bahia, é um jogo de um time que vem aí de um 3-1, né? Porque, se eu não me engano, o Bahia não jogou na última rodada, e o último confronto do Bahia foi um 3-1 contra o incrível Atlético Paranaense, né? Então, acho que o Bahia ele vem muito embalado, tá? Com o Mano Menezes, por mais que vários times, né? Desde o Palmeiras, agora, não, desde o Corinthians até o Palmeiras almejando talvez esse técnico, ele permanece no Bahia, e acho que o Santos precisa de um resultado positivo, mas de uma performance positiva, né? Eu acho que, assim, é um time difícil, mas o Santos, agora, ele tem jogos, por exemplo, ele teve jogos super acessíveis que ele não aproveitou. Atlético Goianiense, o Fluminense, agora a gente tem o Bahia, porque depois, quando acabar esse turno e voltar, vão voltar aqueles jogos complicados de novo, vai voltar Flamengo, vai voltar Internacional, começa com o Red Bull Brasil e depois vem uma pancada, vem Palmeiras, vem todos esses jogos difíceis que o Santos enfrentou no começo do turno. Eu acho que para esse jogo não dá mais para você pensar nesse nível de campeonato em você poupar. O Santos poderia eventualmente ter poupado lá no último jogo da Libertadores, se quisesse, talvez contra o Goiás, né? Talvez aí contra o Coritiba, esses jogos. Mas agora contra o Bahia em casa você não precisa. O Santos precisa de uma resposta até para ter a energia, a motivação para você jogar numa quarta-feira contra o Ceará, que vai ser dificílimo. O Santos aí realmente tá muito complicado, e também se visando uma Copa Libertadores, mesmo que seja lá no dia 24 de novembro, sabe que tem um confronto complicado. E se continuar com esses jogos desorganizados, porque o que me incomoda no Santos hoje, é o que eu falei, não é o empenho, é a desorganização. Tem horas que, assim, eu vejo umas alterações que eu não sei como o Santos está jogando. Eu tenho que esperar, olhar, entender, e se eu não sei, é muito mais complicado para o jogador que está lá dentro entender. A hora que o Veríssimo sai, o Santos fica muito confuso, e que bom que veio o intervalo. Porque se acontece isso no começo do segundo tempo, ferrou. Eu acho que o Cuca tem feito alterações que mais desorganizam do que organizam o time, eventualmente. Esse jogo contra o Bahia é extremamente importante. O Santos precisa, sim, gente. A gente sabe que não vai chegar a grandes
a grandes resultados, né? Então, no Campeonato Brasileiro especialmente, porque é um campeonato muito longo, muito cansativo. Então, o foco, na minha humilde opinião, por enquanto, ainda é conseguir mais 6 vitórias. O Santos tem 20 jogos e precisa de 6 vitórias, que são os pontos restantes aí para chegar a 45 pontos e dar adeus para a possibilidade de segunda divisão. Não que eu acho que isso esteja perto de acontecer, mas acho que a gente também não pode se desligar, né? Alguns times vêm numa crescente, o próprio Atlético Goianiense, que perdeu ontem, mas melhorou muito ao longo do campeonato, enfim. Então, acho que é muito importante que o Santos consiga ganhar do Bahia. E aí, Bel, uma coisa que a gente falou, você estava falando dos chutes de fora da área, o Mano Menezes tem essa característica de uma defesa forte, então acho que os chutes de fora da área podem ser uma boa oportunidade, uma oportunidade relevante para o Santos fazer gols, aproveitar. Uma coisa, eu estava olhando aqui a tabela, Bel, deixa eu tentar relembrar uma coisa. O jogo do Santos contra o São Paulo foi no Morumbi, não foi? Ou foi na Vila? Você lembra? O 2-2? Te peguei agora. Foi na Vila. Foi na Vila? Eu achei que tinha sido no Morumbi, Foi na não sei Vila. por quê. Bom, mas enfim. É porque o jogo do feminino foi fora, talvez você se confundiu. Talvez. Mas enfim, é isso. Acho que ganhar ou ganhar contra o Bahia. O Santos não ganha nenhum clássico faz anos, né? Nem na Vila, nem fora, então. Em lugar nenhum, mas contra o Bahia é ganhar ou ganhar. São 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro contra times. Eu achei que assim, o Santos foi muito prejudicado contra o Fluminense. A gente não pode deixar isso passar. Acho que teve 2 gols extremamente mal anulados. Mas ainda assim o Cuca não foi nem um pouco bem, até o Luan Pérez falou, né, depois do jogo, que eles mal tinham treinado esse esquema. Então eu acho que o Santos precisa entrar extremamente concentrado contra o Bahia, encontrar o caminho das vitórias, porque agora já são 3 jogos sem ganhar, né, duas derrotas, não, foi isso? Ou teve o Defensa no meio, agora já não lembro, mas enfim, nos últimos 4 jogos teve 2 derrotas, um empate e uma vitória. O Santos precisa voltar a ganhar e ganhar bem, ganhar de forma segura. Acho que o Bahia é um time que está conseguindo se organizar, mas ainda é um time bem mais frágil que o Santos, está em 14º lugar na tabela, então acho que é uma oportunidade para terminar bem esse primeiro turno, terminar com 30 pontos e, enfim, mirar um campeonato com tranquilidade. Acho que o que o Santos precisa é terminar o ano com tranquilidade, sem desespero. Sim, eu acho que a gente tem que lembrar isso sempre, né? O objetivo do Santos esse ano é se organizar, é pagar as contas, né? Acho que devido questionando ou não o Cuca, ele foi um técnico, é um bom técnico, é um técnico grande, é um técnico que aceitou ganhar metade do salário, era o técnico que o Santos precisava. Para esse momento, que o Santos poderia pagar, talvez para o ano que vem, sabe? Independente assim, mas ele faz alterações e tal, eu também concordo, eu também critico, mas eu não alteraria nada por agora. Eu acho muito difícil. Porque a situação do Santos é muito desfavorável, né? Você vai chegar para um técnico e vai oferecer, então, vem cá, meu time não pode contratar, os salários talvez em algum momento eu atrase, enfim. A gente tá numa troca de gestão, a gente vai trocar o presidente em dezembro, então, assim, você pode, mas vai demorar no mínimo 1 mês para o Conselho Deliberativo querer aceitar a sua contratação. Então, assim, daqui a 2 meses a gente tem um jogador. Eu acho muito difícil. Eu acho que, por mais que a gente vê muita gente falando do Cuca, eu acho que tem que manter para perceber que, assim, esse ano é isso. Esse ano é organizar, esse ano é se manter. Esse ano, se o Santos conseguir um G4 de Libertadores, é um sonho, que talvez vire um G6. Então... o G6 de Libertadores, que às vezes vira G9 e tal, mas assim, se o Santos consegue isso, é o objetivo desse ano. E avançar um pouquinho nas competições para tirar uma grana, né, Bel? Acho que é isso. Né? E uma coisa assim, que a gente já está finalizando, mas o que eu gostaria muito se o Santos passa da Copa do Brasil agora, se ele passar, eu gostaria muito de ver o presidente falando exatamente para onde está indo esse dinheiro. Porque a partir do momento que você coloca o santista, o torcedor, como investidor desse clube, ele já deveria ser, como sócio. Mas como, até comentei no meu vídeo, é mais fácil uma vaquinha do que um sócio torcedor. Porque uma vaquinha você não promete nada, um sócio torcedor você tem que prometer. Então, beleza, o Santos conseguiu ir pelo caminho mais fácil, está quase ganhando R$1 milhão por um monte de santista apaixonado que está fazendo a sua parte. Legal. A partir do momento que você tem esse santista colocando a grana lá dentro, eu acho que assim, inadmissível existir 3 milhões entrando e o rolo não falar para onde está indo. Uhum. Que ele fale, a gente vai pagar e esse mês os jogadores estão ganhando o salário em dia. Esse mês, todos, legal. Mas eu acho que assim,
A partir desse momento que um dos patrocinadores vira o torcedor, a responsabilidade em cima de qualquer dinheiro que entra no Santos fica maior. E eu realmente espero que, caso o Santos passe, o rolo mostre exatamente para o torcedor para onde está indo o dinheiro. Só para atualizar, acabei de olhar aqui, então, a virada santista já tem 900... Tava ontem no uniforme, né, Ni? Oi? Tava ontem no lugar do Master, Já tem 978 mil reais, faltam 22 mil reais para chegar no objetivo de 1 milhão. Oi? Doa aí os 22. Eu não tenho esse valor para estar doando para o Santos, mas enfim, eu concordo com você, Bel. Acho que não é um momento de troca de técnico. Acho que se tudo der certo, né? Se o Santos continuar fazendo um ano razoável, que acho que é o que dá para fazer agora, o Cuca fica até o começo, até o fim dos campeonatos, e a próxima gestão resolve aí o que faz. Tem que liberar, porque o treinador, mesmo que não consiga uma contratação grande, pode acabar pegando por empréstimo, ou um jogador que está saindo de contrato, assinar um pré-contrato. Tenho certeza que qualquer treinador vai querer isso, então acho que essa próxima gestão, se o Rolo não conseguir, talvez consiga negociar com o Atlético Nacional essa liberação, mas enfim, acho que o Cuca tem que ficar, acho que também tem um limite, acho que não é para sair agora, mas também não acho que é para ficar mais um ano. Não é para ficar mais uma temporada. Acho que é para fazer um bom trabalho até aí, até acabarem os campeonatos, se manter na primeira divisão, avançar o quanto der nas outras competições, sem fazer pardalzice, e é isso, né? Acho que... E é isso, vitória contra o Bahia é essencial no final de semana. E eu acho que também não dá para o Santos... se não está gostando do trabalho do Cuca, finalizou com os campeonatos, vamos renovar. Não é nenhuma demissão, uma renovação do Santos, sabe? Porque senão o Santos espera ir pro Paulista, aí espera cair no Paulista, aí chega um técnico perdidão para ir pro Brasileiro, para começar a estudar o elenco, e acontece o que aconteceu com o Cuca. Talvez se o Cuca tivesse chego lá no Paulista, a gente não teria perdido com o Red Bull Brasil, por exemplo, empatado, né? Tomado alguns jogos complicados. Então, ou, por exemplo, com o Cuca desde o começo do ano, não falo que a gente ganharia o Paulista, mas teria eventualmente passado pela Ponte Preta. Então, assim, ter um planejamento, eu espero que o novo presidente planeje melhor as ações do clube, né? Não demore. A gente fez isso com o Jair Ventura, também quando chegou o Cuca, a gente costuma fazer muito isso, né? Chegar na beira do precipício, não, quem sabe tratar a técnico como uma renovação e como um projeto. O projeto do Cuca foi administração, pagamento, se manter na Série A, porque realmente o time estava muito complicado. E foi isso é isso que ele está conseguindo fazer e trabalhar com isso. Bom, esperamos que consiga até o fim desse campeonato, né? É isso. Com certeza. Esse foi o Alvinegras da Vila. Ô, Nick, que número que a gente já tá nessa vida? Eu nem sei. Nossa, Bel, me pegou agora. Peraí, deixa eu checar. Eu acho que esse A gente, no começo, a gente era mais organizada, né? Todo o podcast eu colocava, né, o número que a gente tá. Eu preciso voltar, porque, gente, é um projeto que a gente tem... No Spotify eu ponho. Oi? No Spotify eu coloco o número. Sim. Esse é o 38. Olha, que coisa linda! Gente, tem 30... Cara, você fala, ai, não tenho nada para fazer na quarentena. Tem 37 episódios, agora 38 para você assistir da gente. Então fiquem ligados, que agora também, na semana que vem, vão ter novidades aí das nossas transmissões do podcast Alvinegras da Vila. Mais lugares para vocês nos verem. E até o próximo vídeo e podcast e áudio. Beijos. Um beijo.